Boa noite, companheiros da Causa Operária TV. Esse daqui é o Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, programa aí para a gente discutir a questão da imprensa, manipulações da imprensa burguesa, dessa vez, sobre o assunto internacional, as eleições legislativas na Venezuela, assunto que a gente tratou aí no Conexão América Latina, no Correspondente Internacional, e a gente vai tratar aqui também no Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. A gente vai desvendar aqui todo o quadro de manipulações da imprensa brasileira a respeito do que acontece na Venezuela. A gente sabe, né, todo mundo que acompanha a Causa Operária TV sabe que é uma manipulação sistemática aí com os acontecimentos na Venezuela, e sempre quando tem eleições no país, a manipulação aumenta ainda mais. Antes disso, eu gostaria de convidar você que está assistindo o Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, a curtir o nosso vídeo do sinal 24 horas da Causa Operária TV, a você ajudar a gente a aumentar o ranqueamento aí no YouTube para que mais pessoas vejam nossa programação ao vivo, a comentar no chat à vontade também, colocando aí as suas dúvidas, questionamentos, sugestões, seus apontamentos aí a respeito do tema que a gente vai tratar aqui. Queria convidar você também a compartilhar o nosso programa em todas as suas redes sociais, Twitter, Telegram, Instagram, Facebook, e-mail, WhatsApp, claro, né? Nos seus grupos de WhatsApp, fazendo listas de transmissão aí para todos os seus amigos. Uma lista de transmissão comporta mais de 200 contatos aí que você manda o link da programação da Causa Operária TV de uma vez para vários amigos aí, compartilhando também nas suas páginas nas redes sociais, perfis privados também, nos perfis pessoais, páginas que vocês administram, em vários grupos também. É assim, a partir dessa disseminação militante que a gente consegue levar, né, os programas da Causa Operária TV, o programa político do Partido da Causa Operária à população, né, ainda mais, principalmente para quem se interessa aí pela questão dos meios de comunicação, a manipulação aí da Globo, da Folha, da Veja. A gente vai tratar sobre isso daqui no nosso programa mais uma vez. Se você também não for inscrito na Causa Operária TV, tem um botãozinho aqui embaixo do vídeo, inscreva-se para ser mais um dos mais de 88.100 inscritos no nosso canal, que vai crescendo a cada dia rumo a 90 mil inscritos e logo depois rumo a 100 mil inscritos. Do lado desse botão tem o botão Seja Membro, para você se tornar membro da Causa Operária TV. Essa daí é uma contribuição financeira, uma contribuição muito importante. É apenas R$ 7,99 por mês, mas esse R$ 7,99 por mês é muito valioso para o nosso canal, né? Ajuda a gente a manter o nosso estúdio, a manter os nossos equipamentos, a comprar melhores equipamentos, a conseguir uma conexão de internet boa, né? Nosso próprio local aqui onde a gente está instalado, a gente precisa arcar também com os custos, né? É muita coisa que a gente precisa arcar, né, com os custos, e o nosso financiamento não vem do Estado, não vem dos capitalistas, vem apenas do nosso público, né, da classe trabalhadora que assiste a gente, que acredita no nosso programa, que acredita na nossa política, que acompanha a gente de maneira fiel, que gosta da Causa Operária TV. Esses companheiros aí que ajudam a manter, né, se não fosse pelo apoio de você que está assistindo, de você que se tornou membro da Causa Operária TV, a gente não conseguiria uma programação 24 horas por dia, 7 dias por semana que a gente tem hoje, e a gente busca melhorar cada dia, né, com uma programação ainda mais variada, uma programação mais vasta, ao vivo, produção de reportagens, de documentários, de mais entrevistas, de mais programas, né? Além de a gente também ter um aparato aí de disseminação do nosso conteúdo a fim de crescer a nossa audiência e tentar, né, fazer frente aí ao monopólio dos meios de comunicação, que no Brasil
mamam na teta do Estado, né, e recebem vultuosas somas de dinheiro dos grandes capitalistas e banqueiros e do imperialismo. É um aparato gigantesco e fortíssimo que a gente tem que enfrentar, e a gente só consegue enfrentar com o apoio de vocês que acompanham a Causa Operária TV e que, se puderem, se tornarão membros do nosso canal para ajudar a gente nessa luta informática, nessa luta de ideias, né, de propaganda e contra-propaganda. Bom, quero agradecer aqui já aos companheiros que estão assistindo a gente, Arthur Freitas, Silvia Mirro e Cecília Maria. Bom, vamos então já falar da cobertura da imprensa a respeito das eleições na Venezuela. No último domingo, houve eleições legislativas no nosso país vizinho. O bloco dominante no país, que é o bloco chavista, agrupado no Grande Polo Patriótico, ao qual pertence o partido do Nicolás Maduro, o PSUV, Partido Socialista Unido da Venezuela, obteve 2/3 dos votos dos eleitores para a Assembleia Nacional. Assim, ele conquistou 91% das cadeiras da Assembleia Legislativa. Então, sendo, portanto, uma vitória esmagadora do chavismo. Houve uma abstenção grande, né? Apenas 30% dos eleitores compareceram às urnas, mas é bom a gente lembrar que na Venezuela o voto não é obrigatório, que uma parcela importante da oposição boicotou as eleições, portanto seus eleitores não foram votar. Além disso, a oposição fez uma campanha muito grande pelo boicote e os meios de comunicação, na Venezuela 80% dos meios de comunicação são opositores do governo, eles também fizeram uma campanha muito grande pelo boicote às eleições. Além disso, o país está numa crise econômica muito grave, devido principalmente ao bloqueio econômico do imperialismo, que faz que, inclusive, a Venezuela tenha a escassez de combustível, sendo a Venezuela o maior produtor de petróleo do mundo, né? Na verdade, tendo a maior reserva natural de petróleo do mundo, né? E mesmo assim, falta combustível no país. O combustível serve para locomover aí também o pessoal. E isso daí foi o destacado pela imprensa burguesa, a abstenção, né? Como se o povo estivesse farto do governo do Nicolás Maduro, além de falar que as eleições foram fraudulentas, sempre dando voz à oposição e não ao governo. Então, se a produção já puder começar, a gente vai colocar na ordem aqui algumas manchetes da imprensa. Esse daí é o Democrático e o País, né, que muita gente aqui no Brasil acha que é de esquerda. O Eu País, ele, antes das eleições, né, na semana anterior, noticiou: Venezuela vive falsa normalidade às vésperas das questionadas eleições legislativas de domingo. Nessa matéria aí, a versão brasileira do El País, que na verdade é uma tradução da versão espanhola, no caso dessa reportagem, fala que houve uma chantagem, né, dos chavistas para que o povo fosse votar, descaracterizando, né, a frase do Diosdado Cabello, que é o número 2 do chavismo, que teria dito, né, que quem não vota não come. A imprensa dizendo que isso daí foi uma chantagem de que se não votassem nos candidatos do PSUV, o povo pagaria o preço e o governo seria aquele carrasco da população. Na verdade, a gente pode interpretar também de outra maneira, né? Ele disse que se a oposição ganhar, aí sim que vai faltar comida, o que realmente é meio que uma verdade, né? A gente sabe que a direita, basta ver o que está acontecendo no Brasil, depois do golpe de Estado, está destruindo o país e uma boa parte da população já está na situação de miséria, passando fome, né? Então, tem lá o seu pé de verdade nisso daí. Além disso,
nessa reportagem do Eu País, né, existe uma seguinte citação. Os repórteres dizem que as eleições ocorrem com um contexto muito desigual no manejo dos recursos e acesso aos meios de comunicação. O que é muito curioso, né? Eles estão falando que os aliados do governo têm um destaque muito maior nos meios de comunicação do que a oposição. Isso daí nos parece algum país onde nós vivemos, né? Onde o próprio PCO não teve espaço absolutamente nenhum na propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio, mas ninguém fala nada sobre isso aqui no Brasil, né? Ninguém fala nada que no Brasil é que acontece isso daí. Os partidos de oposição, principalmente os partidos que realmente fazem uma oposição ao governo, como é o caso do PCO, ou então como é o caso de outros partidos de esquerda, esses são boicotados sistematicamente, tanto pelo TSE como pelos grandes meios de comunicação. O PCO não pode participar de nenhum debate na televisão. Outros partidos de esquerda também, como o PSTU, PCB, o P, ou em muitos casos até mesmo o PSOL e o PT, também não puderam participar de uma série de debates e entrevistas na televisão, mesmo no rádio ou então nos jornais, né? Mas é na Venezuela que a imprensa diz que existe um contexto muito desigual no manejo dos recursos e acesso aos meios de comunicação. Além disso, nessa reportagem existe, vejam só, uma crítica às urnas eletrônicas venezuelanas. Qual será a diferença das urnas eletrônicas na Venezuela para o Brasil, onde, segundo essa mesma imprensa, existe uma lisura integral da urna eletrônica, que seria infalível, né? No entanto, na Venezuela, as urnas eletrônicas são questionadas aí pelo Eu País, que também fala que existe uma intervenção estatal nos partidos políticos da oposição. Bom, no Brasil, e o PCO é mais uma prova disso, o Estado tenta controlar como deve funcionar a vida cotidiana do partido, fazendo com que ele preste contas de absolutamente tudo, fazendo com que ele não possa divulgar determinadas campanhas, fazendo com que ele não possa divulgar determinados cartazes, panfletos, etc., né? Também não se fala que isso ocorre no Brasil, mas como é na Venezuela, aí sim vale essa crítica, né? Bom, vamos ver mais uma manchete aí de sites brasileiros de notícias. Dessa vez a gente tem uma reportagem do G1. Vamos ver aí. Tá na mão aí, produção? Aí. Também um pouco antes da eleição. Sob acusações de fraude e boicote de oposição, Venezuela realiza eleições legislativas neste domingo. Sempre, né? E a gente vai falar já já com o nosso companheiro Francisco Fernandes Ladeira para também comentar a respeito dessas manchetes. A notícia a respeito das eleições na Venezuela, antes das eleições, sempre foi acompanhada de dúvidas a respeito da lisura dessas eleições, né? Sob acusações de fraude e boicote de oposição, né? Nunca se fala que as eleições dos Estados Unidos estão sob acusações de fraude e boicote da oposição em uma matéria como essa, né? Embora haja fraude e muitas denúncias, e inclusive boicote de uma parcela, mesmo que pequena, da oposição nos Estados Unidos. Essa daí é a matéria do G1. Vamos ver mais uma matéria da imprensa, dessa vez do portal na internet do jornal Estado de Minas. Venezuela esquece controles contra a Covid na campanha eleitoral. Isso daí Bom, primeiro o tema, né?
No Brasil, foi o que aconteceu, né? A direita, inclusive em São Paulo, né, escondeu os números do coronavírus durante principalmente o segundo turno, e aí no dia seguinte a gente viu a explosão de casos. E no caso aí também dessa matéria do Estado de Minas, é interessante salientar que ela é uma reprodução de uma agência de notícias, da agência F da Espanha, né? O que a gente vai ver que é algo comum também em outras notícias que a gente vai mostrar aqui. Então, muitas notícias a respeito da Venezuela, e a gente já tinha falado em outros programas também, o Francisco ele já ressaltou isso daí em programas anteriores, uma boa parte, se não a maioria, das notícias a respeito de outros países que são veiculadas aqui no Brasil é de agências internacionais, que são um conglomerado de agências dos países imperialistas, como é o caso da agência F da Espanha, da agência France Press da França, da Associated Press dos Estados Unidos, da Reuters da Grã-Bretanha, né? Basicamente essas 4 agências controlam o noticiário internacional, e o que vem para o Brasil, em sua grande maioria, inclusive, é produto dessas agências de notícias dos países imperialistas, que são empresas privadas, corporações gigantescas, monopólios do jornalismo, né, que logicamente trazem a visão dos seus patrões aqui para o Brasil sobre o que acontece nos outros países. E como a Venezuela é um país que está em confronto com o imperialismo, logicamente que as agências de notícias vão refletir, né, os interesses do imperialismo, como a gente viu nessa matéria da AFP, reproduzida pelo G1. A gente tem mais uma notícia do G1 também, sobre as eleições na Venezuela, dessa vez já a respeito do resultado eleitoral nas eleições. Mike Pompeo, que é o secretário de Estado do governo dos Estados Unidos, do Donald Trump, diz que as eleições parlamentares na Venezuela são uma farsa. O curioso, né, é que a gente nunca vê uma notícia na imprensa quando é o chanceler da Venezuela falando que as eleições nos Estados Unidos são uma farsa, ou o chanceler da Coreia do Norte falando que as eleições nos Estados Unidos são uma farsa, ou o chanceler da Rússia falando isso. Mas sempre quando tem eleições na Venezuela, na Rússia, na Coreia do Norte tem eleição sim, já vem a imprensa destacando, né, acusações dos Estados Unidos, né? Então, quando acontece na Coreia do Norte, a imprensa repercute o que os Estados Unidos falam da Coreia do Norte, ou da Venezuela, ou da Rússia. Agora, quando acontece nos Estados Unidos, não é a mesma coisa. Ninguém dá destaque para o que a Venezuela, a Rússia, a China ou a Coreia do Norte falam dos Estados Unidos, embora eles estejam denunciando o imperialismo norte-americano todo santo dia, né? Tem mais uma matéria aí, também do El País, né, esse jornal tão progressista que a esquerda pequeno-burguesa brasileira gosta, né? Manobras para destruir a esperança na Venezuela. Logicamente que essas manobras aí, segundo esse jornal espanhol, seriam do governo do Nicolás Maduro, né, do chavismo. Uma coisa importante de se lembrar aqui é que o El País, a versão original do El País, né, a versão espanhola do El País, quando o Hugo Chávez estava com câncer, deu em sua manchete de capa do jornal impresso que Hugo Chávez havia morrido, inclusive com uma foto falsa do Hugo Chávez na cama do hospital. Então, para a esquerda que acha que o país é neutro, é melhor do que a Folha, que a Veja, que a Globo, o meu país é exatamente a mesma merda que esse lixo que a gente tem aqui, que se chama imprensa. Falando nesse lixo de imprensa, temos aí agora da Folha de São Paulo também, da versão online do jornal da família Frias.
Maduro vence eleições parlamentares na Venezuela em votação esvaziada. Notem que sempre toda notícia, se vocês derem um Google também, vocês vão ver isso daí. Toda notícia fala de maneira negativa. Aí vocês vejam no olho ou na linha fina, como queiram, da notícia, pelo menos 18 países não reconheceram os resultados divulgados pela ditadura, né? Então a gente tem logo no título uma informação negativa, que é na verdade desnecessária, porque nunca se fala disso daí em outras eleições em outros países alinhados com o imperialismo. E aí no olho a gente tem apenas acusações caluniosas e informações também enviesadas e negativas contra o governo. Pelo menos 18 países não reconheceram, sendo que o mundo tem 200 países, né? E resultados divulgados pela ditadura. Não quer dizer que são resultados apenas. Essa palavra divulgados quer dizer que, né, dá a entender que é o resultado que o governo está falando que foi, não exatamente o resultado real. E, ao invés de falar governo ou qualquer outra coisa, a Folha de São Paulo já faz um tempo, né, que se refere ao Maduro como ditador e a Venezuela como uma ditadura. Tudo certo, produção? A gente teve rapidinho uma pequena queda aqui, mas vocês vejam, ditadura, né? Curioso as eleições nessa estranha ditadura aí que em 20 anos teve mais de 25 eleições, né? Essa Venezuela, essa estranha ditadura. Bom, a gente tem mais uma manchete, dessa vez do UOL, né, que pertence justamente ao grupo Folha, ao monopólio que é a Folha de São Paulo. OEA não reconhece eleições na Venezuela e acusa Maduro de consolidar ditadura, né? Mais uma notícia negativa, dando voz à OEA, que é uma organização totalmente controlada pelos Estados Unidos, da qual a Venezuela não faz mais parte. Então é quase como se fosse a União Europeia falando isso daí, tem nada a ver com a Venezuela. E vocês vejam ali novamente da agência F da Espanha, de um país imperialista, uma agência imperialista. A Espanha, que é inclusive um dos países um dos maiores inimigos da Venezuela nos últimos anos. A OEA não reconhece eleições na Venezuela e acusa Maduro de consolidar ditadura, sendo que a OEA não é absolutamente nada neutra, e a OEA foi responsável pelo golpe na Bolívia em 2019, fraudando o resultado das eleições, né? Então a OEA não tem nenhuma moral, absolutamente nenhuma moral, para falar de eleições em lugar nenhum do mundo. Temos aí mais duas manchetes. Agora a do jornal O Globo, também em sua versão digital, para a gente ver aí. Jornal O Globo da família Marinho. Chavismo obtém 91% dos assentos no parlamento da Venezuela, logicamente sem deixar de falar que foram eleições boicotadas por parte da oposição, né? A imprensa burguesa, mesmo que o título tenha que ficar gigantesco, ela não pode perder a oportunidade de colocar o seu ponto de vista, a sua posição política na notícia, né? E ali vocês vejam também no olho, o Partido Governista e aliados terão 253 dos 277 assentos disputados, o que representa a maioria absoluta na Assembleia Nacional unicameral em pleito marcado por abstenção maciça, né? Então eles destacam o boicote da oposição e a abstenção maciça também. Vejam que é uma matéria assinada por O Globo e agências internacionais, porque, como
tudo que acontece com a burguesia brasileira, com a direita brasileira, as notícias também, logicamente, não podem ser dadas de uma maneira independente, precisam ser submetidas à censura imperialista, né? Então, as agências internacionais ali também dando a linha do que o Globo deve noticiar ou não. E, por último, mais uma matéria aí do Estado de Minas, que é o principal jornal mineiro, também sobre isso daí. Chavismo obtém 91% dos assentos em polêmicas eleições na Venezuela. Ninguém fala, ninguém tem um título desse sobre as eleições nos Estados Unidos que foram extremamente polêmicas, né? Polarizadas, com denúncias de fraude e tudo mais. Ninguém dá um título a respeito das eleições nos Estados Unidos nesse sentido. Também das eleições municipais do Brasil, que foram extremamente fraudulentas, ninguém fala absolutamente nada, nem sequer que foram polêmicas, né? Ainda mais fraudadas. E vocês vejam também que há uma matéria de uma agência de notícias do imperialismo, a AFP, Agência France Presse, da França. Novamente, mesmo um grande jornal, como é o Estado de Minas, como é o Globo, como é a Folha de São Paulo, etc., utilizando ali, reproduzindo, na verdade, uma notícia de uma agência de notícia internacional que são os porta-vozes do imperialismo. Bom, quero dar boa noite aí ao companheiro Francisco Fernandes Ladeira, ele que é analista aí dos meios de comunicação, articulista do Observatório da Imprensa, escreve e estuda a questão aí das manipulações, distorções da imprensa, dos meios de comunicação há anos, e vem aqui no nosso programa novamente para a gente fazer uma análise aí dessas notícias absurdamente enviesadas a respeito das eleições venezuelanas. Boa noite, Francisco. Beleza? O que você achou aí da cobertura da imprensa brasileira a respeito das eleições legislativas na Venezuela? Boa noite, Vasco. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Uma saudação a Silvia Mil, que deu um alô aqui para a gente no início. É importante a gente entender como operam os noticiários internacionais a partir da ideia de manipulação. Que a mídia manipula a realidade, isso é óbvio, e que essa manipulação atende, no caso da mídia, da grande imprensa capitalista, a interesses financeiros. Bom, se o público vai aderir ou não ao discurso da imprensa, aí já é uma história muito mais complexa. Porém, se a gente for para os noticiários internacionais, em que a maior parte da audiência não tem necessariamente familiaridade com um determinado assunto, não experiencia aquele fato noticiado, a tendência que o discurso midiático seja mais eficaz em sua manipulação é muito maior. Aí nós temos uma hipótese de um porquê de a esquerda brasileira sempre cair nesse discurso noticiário internacional e considerar a Venezuela uma ditadura, Bielorrússia uma ditadura, Coreia do Norte ditadura, os muçulmanos são terroristas, porque essa falta de familiaridade com uma determinada notícia faz com que você fique mais vulnerável a esse discurso que, como você bem falou, é um discurso que vem diretamente das agências internacionais de notícia, que são uma espécie de braço simbólico das políticas externas imperialistas. O primeiro noticiário aqui no Brasil de grande sucesso, que foi o famoso Repórter S, nada mais era do que a reprodução de um programa que existia nos Estados Unidos com esse mesmo título. Então, a gente já começa a entender que o noticiário aqui sempre vai ter, aqui no Brasil, sempre vai ter essa visão direcionada às políticas do imperialismo. A Venezuela, desde que o Chaves vence a primeira eleição, lá no final da década de 90, vai ter uma cobertura extremamente negativa. Se a gente for perguntar para qualquer cidadão que acompanha os noticiários, para ele relatar o que ele pensa sobre a Venezuela, vai dizer, com certeza, é um país em estado de caos, Venezuela é fome, Venezuela é uma ditadura, porque a mídia vem martelando isso há praticamente mais de 20 anos, que a Venezuela é uma ditadura,
que a Venezuela é um país onde a maior parte da população passa fome. E isso daí, evidentemente, não corresponde à realidade. Porém, o enquadramento midiático sobre a Venezuela é extremamente negativo, porque a Venezuela, no caso o chavismo, enfrenta, de alguma forma, o imperialismo norte-americano, o que, para a imprensa colonizada brasileira, é inadmissível. O Chaves falece em 2013, há 8 anos, 7 anos, melhor dizendo, teve uma cobertura totalmente negativa. Não sei se muita gente lembra, Chaves morreu mais ou menos na mesma época da Margaret Thatcher. Eu escrevi um texto para o Observatório da Imprensa fazendo uma comparação de como a mídia brasileira noticiou o falecimento de Chaves e como noticiou o falecimento de Margaret Thatcher. Então, a gente já teve uma cobertura enviesada. Margaret Thatcher, né, que todo mundo sabe, a famosa Dama de Ferro, responsável, né, por implementar as políticas neoliberais de maior ataque aos trabalhadores lá no Reino Unido, era colocada pela mídia como exemplo de austeridade, de uma política que deveria ser seguida em todo o planeta. E Hugo Chávez sempre com essa representação negativa na mídia. O Maduro assume logo depois do falecimento de Chávez, e até então a mídia tinha um certo receio de chamar o Nicolás Maduro de ditador. Porém, de 5 anos para cá, mais ou menos, principalmente a Folha de São Paulo, vai tentar pregar esse discurso de ditador ao Nicolás Maduro. Lembrando que ditadura, por si só, já é um conceito altamente complexo. A maior parte das pessoas tende a associar a ditadura só ao ato eleitoral, porque a ditadura é muito mais... Desculpa, porque a democracia é um conceito muito mais amplo do que você votar de tempos em tempos. Porém, mesmo aquele discurso mais reducionista sobre democracia, que seriam eleições periódicas, que a gente tem na Venezuela, também não basta para que se caracterize a Venezuela como um país democrático, até no sentido burguês do termo. Então, na mídia brasileira, democracia não tem nada a ver com eleições, não tem nada a ver com meios de comunicação. Se um país é aliado aos Estados Unidos, ele é democrata. Se o país, de alguma forma, hostil aos interesses imperialistas, logo vai ser uma ditadura. Então, o que a Venezuela, desde 2015, que foi as eleições anteriores parlamentares vencidas pela oposição, e principalmente em 2019, no primeiro semestre do ano passado, a Venezuela teve muito presente nos noticiários, que foi quando Juan Guaidó foi o presidente, se declarou presidente da Venezuela. Então, do nada, um político que não tem popularidade nenhuma se declara presidente. E em qualquer tipo de cobertura minimamente que se diz neutra, denunciaria o fato de alguém que não teve nenhum voto se proclamar presidente da Venezuela. E o que aconteceu na imprensa brasileira foi exatamente o contrário. Transformaram o cenário político venezuelano num confronto do bem contra o mal, mais ou menos similar do que fizeram nessa disputa Biden e Trump. A disputa Biden e Trump, pelo menos, foi dentro de um processo eleitoral. Juan Guaidó se declarou presidente e logo o próprio governo Bolsonaro reconheceu Guaidó como presidente venezuelano, o presidente legítimo, e a imprensa armou um circo no dia 30 de abril. O Guaidó armou o que ele acreditava ser uma concretização da deposição do Maduro. Não sei quem está assistindo deve lembrar dessa data. A Globo News parou toda a sua programação para tentar transmitir ao vivo que aconteceria na Venezuela. Para eles, não um golpe. Para eles, seriam, para a grande imprensa, restabelecimento da democracia. Essa tentativa de golpe do Guaidó deu errado e logo todos os articulistas da imprensa começaram a falar que o Guaidó só não assumiu a presidência da Venezuela porque Hugo Chávez tinha comprado as Forças Armadas. Hugo Chávez, não, desculpa, o Nicolás Maduro havia comprado as Forças Armadas. Então, a gente já começa a ver que as Forças Armadas minimamente vão atuar para garantir os preceitos democráticos na Venezuela, como era algo em desacordo com o que a mídia queria, logo até as Forças Armadas venezuelanas seriam acusadas, então, de compactuar com essa ditadura
do Nicolás Maduro. O que nós vimos na eleição, então, na cobertura da imprensa brasileira sobre as últimas eleições da Assembleia venezuelana, é somente mais uma parte de pelo menos 2 décadas de discursos negativos contra a Venezuela e contra todos os governos minimamente à esquerda aqui na América do Sul. E é interessante a gente ressaltar, por exemplo, no mesmo ano passado, quando o Guaidó tentou dar um golpe de Estado na Venezuela, no Equador, várias pessoas foram às ruas em protesto contra as medidas neoliberais do governo Moreno. Porém, o que nós vimos na mídia foi um certo destaque para as manifestações populares, porém não se dizia o porquê as pessoas estavam indo às ruas equatorianas. Da mesma maneira na Argentina, contra as políticas neoliberais do Maurício Macri. Então, o que nós tivemos nessas 2 coberturas foi a ideia de que as pessoas do nada foram para as ruas e a imprensa esconde os reais motivos. Na Venezuela, não. Tentaram, inclusive, forjar que Juan Guaidó era um líder popular e que todos os partidários de Guaidó, entre outros políticos da oposição, eram agredidos por chavistas aí nas ruas de Caracas e de outros países da Venezuela. Então, não tem nenhuma surpresa essa representação negativa da Venezuela. As palavras, então, a gente tentando destacar o que você falou, que a imprensa coloca a falsa normalidade na Venezuela, seria como se na Venezuela não houvesse coronavírus. Aqui no Brasil, forjar uma falsa normalidade quando queriam abrir o comércio, tentaram forjar uma falsa normalidade naquele discurso de volta às aulas e também uma falsa normalidade para o processo eleitoral. Mas na Venezuela é falsa normalidade. No Brasil, os casos de coronavírus estavam caindo. Essa palavra, eleições questionadas, também foi muito citada ao longo da cobertura. E o que eu reparei nessa eleição legislativa venezuelana, até pelo contexto da coronavírus, entre outras notícias, não teve o destaque de outros processos eleitorais anteriores na Venezuela. Pode ser por causa de outras notícias que, segundo as pautas da imprensa, seriam mais importantes. Mas essa questão de eleições questionadas foi muito colocada. Nos Estados Unidos, também eleições com suspeita de fraude. Na Romênia, houve um caso similar de abstenção ao que nós tivemos na Venezuela e também não foi citado. A palavra fraude, e é muito importante a gente entender a quem a grande imprensa cede o espaço. Nós já vimos que as fontes são as grandes agências de notícias internacionais. E, geralmente, vão colocar Mike Pompeo, Leopoldo Lopes, né, um líder da oposição, para falarem contra o governo venezuelano. A gente que está acompanhando a imprensa, muito se gosta de dizer no meio jornalístico, sobre pluralidade de ideias, direito ao contraditório, nós não vimos nenhuma declaração de líderes chavistas sobre as eleições, só do Mike Pompeo, que é a visão dos Estados Unidos, ou então da oposição venezuelana. A palavra manobra também foi utilizada, dando a ideia de que é um processo eleitoral altamente fraudulento. A questão da OEA não reconhecer a eleição venezuelana também é emblemático, porque isso já vem também de algo sedimentado no nosso imaginário geopolítico, que instituições como ONU, OEA, entre outras, por não serem necessariamente um Estado nacional, representariam os interesses da chamada comunidade internacional. Muito pelo contrário, a OEA, OTAN, todos esses tipos de organismos unilaterais, né, que gostam de dizer muito, supranacionais, melhor dizendo, são, na verdade, instituições a serviço das políticas imperialistas, assim como é a grande imprensa internacional. Uma eleição polêmica também é outro tipo de representação de fala negativa em relação ao que aconteceu na Venezuela, e essa ideia de contexto desigual também é interessante. Dá a ideia de que o governo, que o chavismo controla não só o processo eleitoral, não só a justiça venezuelana, como também os meios de comunicação do país. O que é uma ideia altamente equivocada. Só a gente lembrar 2002,
como a grande imprensa venezuelana apoiou aquela tentativa de golpe de Estado contra o Hugo Chávez. Algo muito bem documentado naquele famoso documentário irlandês chamado A Revolução Não Será Televisionada. Então, a gente já começa a entender que quando a gente tem essa concentração dos meios de comunicação no Brasil, a direita controlando os principais veículos de comunicação, na Venezuela não acontece isso, porém tentam criar uma narrativa que o chavismo, melhor dizendo, controla todos os meios de comunicação. Quanto, em realidade, o que nós tivemos desde a posse de Hugo Chávez foi uma tentativa de pluralizar a informação na Venezuela, incentiva a criação de rádios comunitárias, por exemplo. E essa matéria da Folha, que, na minha opinião, é a mais descaradamente à direita de todas, que é chamar a Venezuela de ditadura, é algo totalmente descabido. E então, o que a gente pensa? No atual contexto geopolítico, nós falamos muito sobre liberdade de expressão, que é algo muito importante, porém é insuficiente no caso aqui da América Latina, que a gente tem práticas jornalísticas que vêm de fora. Então, tão importante quanto a liberdade de expressão, para nós, latino-americanos, é a liberdade de informação, que seria o direito de a gente entender o que acontece nos nossos vizinhos sem o filtro imperialista. Agradecer aqui a... Não, já eu agradeço ao pessoal que apareceu aqui depois, mas eu queria destacar isso daí que você falou, né? Aquela de que o governo venezuelano ignorou o coronavírus, não fez nenhum controle com relação à doença para garantir a realização das eleições, para tentar fazer com que o povo participasse das eleições, ignorando a questão da segurança sanitária. Curioso porque na Venezuela tem 938 mortes de coronavírus, menos de 1.000 mortes. O Brasil hoje vai chegar a 180 mil mortes, segundo os dados oficiais do Bolsonaro, que ninguém acredita, né? É muito mais do que isso. E não se fala, né, essa notícia aqui no Brasil, né? Que não houve controle com relação ao coronavírus durante as eleições. De novo, na Venezuela tem 938 mortes, 106 mil casos. Na Venezuela tem quase metade dos casos do que temos em morte aqui no Brasil. A Venezuela não é tão menor assim que o Brasil em relação à população. A Venezuela tem 33 milhões de habitantes, é muita gente. Se a gente for comparar aqui a Venezuela com o estado de São Paulo, né? A Venezuela tem 33 milhões de habitantes. O estado de São Paulo tem pouco mais, 40 milhões de habitantes. Mas a Venezuela teve 106 mil casos, o estado de São Paulo teve 1.300.000 casos. A Venezuela teve 938 mortes e o estado de São Paulo teve 43 mil mortes, né? Então, a gente tem que também entender isso. Na verdade, nunca vi nenhuma matéria na imprensa falando que a Venezuela tem tão poucas mortes assim e que, portanto, o governo está fazendo alguma coisa para combater o coronavírus, né? Pelo contrário, quando se fala de coronavírus na Venezuela, em todos os grandes meios de comunicação da burguesia, é justamente o quê? Justamente o que a gente viu aí na cobertura sobre as eleições, questionando os dados oficiais, sendo que aqui no Brasil não é questionado, como é questionado quando se trata da Venezuela, né? Falando que, na verdade, o povo está morrendo nos hospitais, não tem máscara, não tem o quê, sendo que é aqui no Brasil que não tem, na Venezuela realmente tem sim uma política governamental para combater o coronavírus, tanto é que o governo nacional da Venezuela há muito tempo já comprou a vacina russa, né? E no Brasil a gente está aqui dependendo das vacinas dos laboratórios imperialistas. Então fica ainda mais evidente assim a manipulação a respeito da Venezuela.
Uma coisa também que sempre ocorre com a Venezuela, e nesse caso das eleições não foi diferente, é que os entrevistados, né, aqueles que vão dar depoimentos para as reportagens da imprensa burguesa, são sempre contrários ao governo do Nicolás Maduro, contrários ao chavismo. Nunca, 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 nunca tem entrevistados, depoimentos favoráveis ao governo que não sejam, e quando há, são de pessoas do governo as quais essa própria reportagem já tenta tirar o crédito, né? Uma outra, já finalizando, né? Eu assisti uma parte do Jornal Nacional essa semana aqui e falou-se que só participaram os observadores internacionais de países aliados do governo da Venezuela, sendo que o Brasil enviou, não o governo brasileiro, né, mas houve muitos brasileiros que foram observadores nas eleições venezuelanas. Houve norte-americanos que foram observadores nas eleições venezuelanas. E também se falou que a Venezuela não aceitou observadores neutros, né, de outros países, mas a União Europeia era para ter ido observar as eleições na Venezuela e ela se recusou a ir participar do processo eleitoral na Venezuela. Então, foram convidados e não quiseram ir justamente para boicotar as eleições venezuelanas. Outra coisa, não se falou nada da denúncia do Nicolás Maduro de que a oposição planejava assassiná-lo no dia das eleições. Passou zerado isso daí na imprensa brasileira. Bom, deixa eu agradecer aqui a Renata Diniz, também a Mariludes Trindade, que falou que foi uma excelente resenha aí a respeito da cobertura da imprensa, obrigado. Luiz Faria está aqui com a gente também. Então, muito obrigado aí a todo mundo que comentou, que assistiu, que compartilhou, que curtiu, que se inscreveu na Causa Operária TV. A gente vai ficando por aqui. Agradeço também ao companheiro Francisco Fernandes Ladeira também pela análise da cobertura da imprensa nas eleições venezuelanas. E um último recado, queria lembrar vocês que já está disponível o site da Universidade de Férias do PCO com o curso que vai ocorrer em janeiro e fevereiro, o que foi o stalinismo. O site para as inscrições é universidademarxista.pco.org.br. Lá você já pode fazer a sua inscrição para não perder nada desse curso exclusivo aí para as pessoas que fizerem a inscrição. Vai ser em janeiro e em fevereiro, 2 aulas por semana. Aí você está vendo o site para inscrição. Entre lá e se inscreva. As aulas não serão transmitidas na Causa Operária TV, serão transmitidas nesse site. Haverá material didático e também chat de bate-papo para fazerem grupos de estudo. Bom, vocês vão ficar agora com o Cineclube Luiz Buñuel e não se esqueçam de assistir amanhã, 11h30 da manhã, Análise Política da Semana, maior programa, mais antigo, melhor da Causa Operária TV e de todo o YouTube, inclusive com o companheiro Rui Costa Pimenta falando sobre os principais acontecimentos políticos do Brasil e do mundo amanhã, 11h30 da manhã, ao vivo na Causa Operária TV. A gente volta na próxima sexta, às 6 da tarde. Até mais.